Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o delegado-geral de Polícia Civil de Jataí, doutor André, que nós vamos falar um pouco sobre segurança no campo. Doutor André, bom dia. Bom dia, Fabélia. Bom, um prazer recebê-lo no nosso programa e vamos falar aí desse detalhe tão importante. Segurança no campo, preocupa? Preocupa, Fabélia. Tanto preocupa que a Polícia Civil possui, uma série de orientações que constam nessa cartilha, na qual vou deixar exemplares contigo. Certo. E aqueles interessados podem até você e conseguir essa cartilha que foi feita em 2011 e ela consta aqui várias situações, Fabélia, de prevenção, orientação contra o furto de gado, furto de veículos e máquinas agrícolas, as residências rurais, o que fazer para evitar que a sua residência na área rural seja objeto de furto ou roubo e os insumos agrícolas. Então, basicamente, trata esses 4 temas. Quando a gente entra nesse período de lavoura, a questão dos insumos, ela fica mais visível para os ladrões. Então, hoje, os produtores, quais são as principais orientações para os produtores em relação a esse depósito, a esse armazenamento, a esse cuidado com os insumos? Fabélia, nós temos orientado, de acordo com os nossos conhecimentos diários, que o produtor ele deve manter em sua propriedade rural somente aquilo que ele vai usar. A cada dia, a cada 3 dias, somente aquilo que ele for usar, dispensando à empresa a obrigação de estar transportando esses insumos agrícolas para a sua propriedade, com o veículo da própria empresa, que possui mais habilidade para poder fazer esse transporte, ou se o fazendeiro preferir, algum funcionário dele de extrema confiança, mas desde que também atenda às questões de segurança, a partir de 300 quilos, acima de 300 quilos, é necessário um material de segurança, capacete, luva, óculos, alguns objetos de segurança para poder fazer esse transporte. Mas o principal é que ele utilize do revendedor que está passando esse produto, que ele está adquirindo, a obrigação de fazer esse transporte, somente aquilo que ele for usar no dia ou durante aqueles 3 dias no máximo, Fabélia. Então, o ideal é assim, pequeno depósito lá na propriedade. É um pequeno depósito, porque... É aquele que vai usar hoje, amanhã e depois. Exatamente, não gera essa especulação por parte daqueles que estão olhando e aguardando uma melhor oportunidade para furtar essa propriedade. Você citou aí a questão do funcionário de segurança. Exatamente. Todas essas dicas aqui, Fabélia, todas elas caem por terra se o proprietário da fazenda não solicitar os antecedentes criminais do seu funcionário. Hoje é normal em qualquer empresa, comércio ou até mesmo as empresas agrícolas, as grandes fazendas, solicitar com aquele interessado em estar trabalhando na fazenda, passar na delegacia regional, aqui no caso em Jataí, solicitar os seus antecedentes criminais e apresentar para aquele que o fazendeiro tem como responsável para a contratação deste funcionário. Essa medida, Fabélia, evita muito problema. Doutor André, para eu solicitar uma certidão, atestado de antecedentes. Esse atestado de antecedentes criminais, eu preciso de ter alguém para interceder, eu preciso de um advogado, eu posso ir pessoalmente, como é que é? Ele se desloca até a delegacia regional aqui de Jataí e lá ele vai ser recepcionado por um policial civil e ele irá solicitar esse atestado de antecedentes. Esse atestado demora para ficar pronto? Geralmente é no mesmo dia, ele tem um custo, eu não me recordo o valor, mas é cerca de 10 a 20 reais o custo. Então quer dizer, um custo extremamente acessível. É uma taxa que é recolhida, acessível para o Estado, mas que ajuda muito o fazendeiro, porque de repente ele adota todas essas medidas de segurança, mas aquele que está como parceiro dele ali na propriedade, infelizmente, sabe toda a segurança da fazenda e vai identificar a falha para poder furtar, roubar ou até mesmo em outras oportunidades mais graves, até sequestrar o proprietário dessa área rural. Porque a gente vê muitas situações aí de sequestro, porque hoje também os bandidos têm utilizado essa metodologia. Chega e sequestra a família que mora no campo, ou o gerente, o caseiro, enfim. Exatamente, Fabélia. Outra prática que a gente vê rotineiramente há proprietários rurais que vão até a agência bancária, todo numerário em dinheiro ele leva para a fazenda para dividir com os funcionários. Fazer o pagamento. Fazer o pagamento. Isso não existe mais, Fabélia. Mas, infelizmente, a gente encontra ainda na nossa região. Então, é outra doutrina que está aqui nessas orientações, que a pessoa evite essa situação para não se expor. Gado.
Gado também, a gente vê os produtores, os pecuaristas com a frequente preocupação. O senhor estava falando aqui de uma situação que os proprietários deixam visível o gado. Como é que é isso? Exatamente, Fabiola. A gente cuida de 13 cidades, a Regional de Jataí cuida de 13 cidades, e por vezes a gente passa em algumas propriedades rurais, até mesmo essa semana eu passei, e era incontável o número de cabeça naquela propriedade. Isso às margens da estrada? Às margens da estrada, ou seja, todos que estão deslocando, indo e vindo, estão observando... Os animais bonitos. Os animais fortes e prontos para o abate. E aquele que é afeito a esse tipo de crime, né, contra semoventes, também é um convite para ele, passando apenas identificar onde é o embarcador para poder usar e praticar esses furtos. Então a gente entende que faça uma cerca viva às margens da rodovia, para quê? Para dificultar o visual daquele que está pretendendo furtar aquela propriedade. Outra coisa importante, Fabélia, reserve essas áreas mais visíveis para o gado magro, o gado que está em recuperação, e esses gados vistosos... Bezerros que ainda não estão no ponto? Exatamente. E esses gados vistosos fiquem em uma localização da propriedade que as pessoas que passam pelas estradas não consigam visualizar tão facilmente. O acesso à propriedade, isso aí também pode contribuir ou dificultar a ação dos ladrões? Importante, Fabélia, essa pergunta sua. Nós temos uma estatística aqui que o furto à propriedade, ele diminui mais de 70% com o simples fato do fazendeiro passar uma corrente com cadeado na porteira. Então, esse simples gesto, essa simples atitude já diminui em 70% as chances, né? O olhar do autor desse tipo de delito em relação à propriedade. Porque ele quer o quê? Ele quer facilidade e rapidez. Agora, em relação às máquinas, isso aí já aqui na nossa região é menos comum ou nem tanto? Fabélia, ocorre e temos propriedades rurais aqui, Fabélia, que o maquinário ele é recolhido em galpão, o galpão a cerca de 200 metros da rodovia. Ou seja, aquele... Está muito fácil. Na região ali de Chapadão do Céu, algumas na nossa região aqui, muito fácil. Outras, o fazendeiro não recolhe as máquinas durante a noite, deixa ali no campo. Então, tudo isso são condutas que geram uma especulação por parte daqueles que são autores desses crimes, sendo correto ele recolher em ambiente fechado todos os dias e fechar mesmo o galpão para que não gere especulação daqueles que vez ou outra visitam a fazenda para levar um produto, até mesmo para ir com o objetivo já de olhar, já de levantar algum tipo de informação. Porque às vezes o malandro ele chega com N perguntas que não tem nada, que ele não está interessado naquilo que ele está perguntando. Ele está interessado em investigar, em conhecer o terreno. Exatamente, Fabélia. Nós já tivemos a oportunidade que o autor do crime, ele passou pela fazenda de moto. Uma moto de cross, fingindo que estava ali fazendo uma trilha. Parou, ambiente. Exatamente, descontraído, final de semana, mas ele foi lá somente para levantar informações, visualizar o local, conhecer o terreno. Né? O fato de arrendar as áreas para o gado. Temos aqui, Fabélia, uma situação que não é tão incomum. O proprietário do gado arrenda uma área, mas ele não coloca ninguém para tomar conta deste gado. É outra prática que é descrita aqui como negativa, como uma forma de facilitação do furto desse gado, e a gente orienta que isso não seja feito. Ou seja, ele arrenda uma área, essa área não tem caseira, não tem sede, não tem nada, deixa as cabeças de gado ali e com certeza quando retornar a conta não vai ser mais, vai ser menos. Doutor André, a gente vive aqui, só para a gente estar encerrando, a gente vive no Brasil aquela situação assim que eu tenho medo de denunciar o meu vizinho e ele ficar chateado, ou eu tenho medo de fazer uma denúncia e ela não ser verdadeira. A denúncia pode ser feita, cabe à polícia fazer a investigação, não é isso? Se eu suspeitar de um funcionário meu lá na propriedade, eu posso ir até a polícia, pedir para fazer uma análise sem identificação minha? Com certeza, Fabélia, eu faço aqui um compromisso devido à relevância do seu programa. A gente vai estar recebendo lá esses telespectadores do seu programa, apareçam, façam uma visita à delegacia de polícia, leve o nome do funcionário que a gente puxa na hora, a gente levanta na hora o nome desse funcionário que o fazendeiro de repente esteja suspeitando, ou até mesmo passe para você
esse nome, porque você tem mais acesso a eles, né? E pode estar dando retorno. Ou seja, eu deixo a Polícia Civil de portas abertas como um instrumento de auxílio para os fazendeiros, para os agricultores, em estar se protegendo, né? Eles tendo uma atividade positiva, a nossa cidade anda melhor, todo mundo ganha com essa conduta. Doutor André, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção e o seu tempo também destinado aqui para nós, para atender aqui o nosso telespectador, o produtor rural, o funcionário, porque o funcionário também quer segurança, o colega de trabalho dele quer segurança e para a gente evitar tantos problemas. Com certeza, Fabíola, eu agradeço a oportunidade, ficamos aí à disposição para fazer a visita, né, local, para a gente demonstrar o que está correto, o que a gente entende como precisa melhorar. E deixamos aqui em suas mãos alguns exemplares para que você possa distribuir para os telespectadores. Muito obrigada. Então, se você está interessado em conhecer um pouco mais dessa cartilha, pode entrar em contato com a gente, que são poucos números, mas o que nós temos estaremos entregando para os produtores que nos procurarem. E para você que está em outras regiões aqui, por exemplo, em Rio Verde, pode procurar a Delegacia de Polícia Civil aí da sua cidade. Você não precisa se deslocar para Jataí. Na sua cidade, você procura a Delegacia de Polícia Civil para ter essas orientações.